Graça e paz, amados. Quero nesta manhã falar rapidamente com vocês aqui sobre a carta de Paulo aos Filipenses, pegando um fragmento aqui, um pedaço muito pequeno, mas bastante significativo e quase não lembrado, pouquíssimo lembrado. Mas, primeiro assim, fazendo uma contextualização, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta em que Paulo está se alegrando com aquela igreja criada por ele, e dentre tantos elogios feitos a esta igreja, está a questão da liberalidade, né, daquelas pessoas, do quanto eles cooperavam, né, souberam cooperar, eu digo do ponto de vista não apenas em oração, não apenas no combate espiritual, mas materialmente, né, souberam cooperar com Paulo. Paulo é muito grato a esta igreja. É nesta passagem, nesta epístola, que está uma das passagens mais interessantes também, quando ele fala que tudo ele pode naquele que o fortalece. Ali ele está se referindo às necessidades, né? Que alguém que sabe passar necessidades e que também sabe ter em abundância, e que tudo ele pode naquele que o fortalece. E contudo, o contexto que ali ele está falando é de ter tido as suas necessidades supridas pela igreja ali em Filipe. É uma carta bastante especial, é uma igreja que é um grande exemplo, e como eu já falei, em especial no que diz respeito à preocupação com a necessidade material de um irmão. Contudo, eu quero pegar, como eu já disse, uma passagem aqui, um fragmento que passa desapercebido diante de tantos elogios, diante de tantas coisas boas e elogiáveis que Paulo fala, mas tem uma preocupação dele aqui e que eu queria mencionar. Ele fala o seguinte, suplico, aqui no capítulo 4, versículo 2, ele está falando o seguinte: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eu quero voltar ao versículo 2. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. É disto que eu quero falar, então somente disto, né? Em toda essa mensagem tão pungente, tão rica, mas é disso que eu quero falar. A fala de Paulo, a intercessão de Paulo, a orientação de Paulo, aqui o relacionamento daquelas duas pessoas fosse restabelecido, que a boa convivência, né, dessas duas pessoas fosse restabelecido, de Evódia e de Sintique, que esta convivência, que esta comunhão, que este bom relacionamento fosse restabelecido. Amados, eu estou pegando isto, eu estou falando disto, porque é fato que a boa convivência, o bom relacionamento dos cristãos, né, no transcorrer de toda a era, sempre foi algo necessário e importante de ser exortado. Com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como a Bíblia fala, João fala, se a gente não ama o irmão que a gente vê, né, como pode dizer que a gente ama a Deus? A Bíblia é tão enfática quando ela fala da questão do amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do cristão, a maior marca do cristão, o maior testemunho do cristão deve ser o amor. Isto é o que deve fazer a grandíssima diferença no mundo. Para além das bênçãos que você possa receber da parte do Senhor, nada neste mundo deve chamar mais a atenção do ímpio, daquele que está em trevas, para ti, do que a sua comunhão com seu irmão, do que o andar em amor, do que esta vida de harmonia que nós cristãos deveríamos levar. Isso deveria ser a nossa marca, isso deveria ser a expressão maior de que somos seguidores de Cristo, de que somos representantes de Cristo na face desta terra. E quando eu pego essa passagem que Paulo apela ali para que o bom relacionamento dessas
pessoas fosse restabelecido, pego porque eu diria que nesses meus pouco mais de 3 décadas no Evangelho, eu nunca vi a igreja tão quebrada, eu nunca vi a igreja tão esfacelada, eu nunca vi as relações entre os cristãos tão empobrecidas, eu nunca vi a relação entre os cristãos tão conturbadas, tão marcadas por disenções, por intrigas, por brigas. Eu nunca vi. Os últimos anos serviram para isso. Os últimos anos serviram para criar na Igreja de Cristo, e falo em especial aqui no Brasil, isso tem a ver, lógico, com questões políticas e sem tomar partido político, mas e sem querer falar da política propriamente dito, mas a maneira como os cristãos se envolveram, a maneira como os cristãos entenderam, a maneira como os cristãos passaram a atuar, a pensar, a agir e reagir politicamente. Isso criou uma cisão entre a igreja. Nós podemos divergir, nós podemos ter pensamentos quer políticos, quer ideológicos diferentes, mas aquilo que nos une é o Senhor, aquilo que nos une é o amor de Deus, a nossa bandeira na face desta terra, a nossa causa na face desta terra é a obra do Senhor Jesus Cristo, é a entrega vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela nossa salvação. Esta é a nossa bandeira, este é o nosso discurso. Nós somos representantes, embaixadores de Deus na face desta terra para proclamar este evangelho. Este é o nosso discurso. É esta a nossa mensagem. Podemos, em outros aspectos ideológicos, políticos, podemos ter nossas divergências, mas isso nunca, jamais deveria servir para criar em nosso meio uma mácula, uma divisão, uma separação, uma ruga tão grande como criou, como tem criado, como ainda existe nos dias de hoje. A minha oração é para que isso seja desfeito. A minha oração é para que o bom relacionamento entre a Igreja de Cristo seja restabelecida, porque isto é muito sério, isso nos enfraquece. Isso nos divide, isso nos faz dar um péssimo exemplo ao mundo. Isto enfraquece a causa do Senhor. Isto enfraquece o potencial que o Evangelho tem de alcançar vidas. Isto enfraquece. Temos nos dividido, temos nos afastado. Temos deixado de exalar o bom perfume do Senhor. Temos deixado de falar daquilo que de fato interessa, daquilo que de fato nos une, daquilo que de fato, como já citei, deve ser o nosso discurso, a causa do Evangelho, anunciar a Jesus Cristo. E temos perdido tempo em divergências, em discussões, muitas vezes nas redes sociais, inclusive, numa exposição absurda e dando um péssimo testemunho para este mundo. E levando muitos que estão em trevas, muitos que não tiveram encontro com Cristo, a ficarem boquiabertos com a nossa cisão, com a nossa separação, com as nossas divergências, com as nossas celeumas. Como importante é que, para muitíssimo além das nossas diferenças, das nossas questões ideológicas e políticas, quão importantíssimo é que entendamos que o que nos une é muito maior do que o que possa nos separar, porque o que nos une é o Espírito Santo. E que a causa do Senhor, a proclamação do Evangelho, é que tem que ser a nossa base, é que tem que ser o nosso fio condutor, é que deve ser a razão da nossa união, da quebra das diferenças. Termos um só discurso, nos unirmos, nos aliarmos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivemos tempos tão difíceis. Vivemos tempos em que já naturalmente, por conta dos minutos, dos segundos finais em que vivemos, por conta do adensamento do pecado na face desta terra, as condições
para a proclamação do Evangelho já são tão difíceis, mas diante de nós colocou-se, diante de nós estabeleceu-se esta mácula, que é a divergência entre os irmãos, que é a divisão entre os irmãos, que fez com que muitos virassem as costas uns para os outros, deixassem de se falar, ficassem magoados e até mesmo passassem a nutrir sentimentos de ódio, ressentimentos, mágoas, tantos sentimentos carnais em seu coração pelo seu irmão. A igreja precisa refletir sobre isso. A igreja no Brasil precisa refletir sobre isso. Eu pego essa passagem e é tão somente um fragmento numa carta tão rica, uma mensagem tão rica, é tão somente um fragmento, mas que se encaixa perfeitamente para o momento em que nós vivemos. Eu não poderia deixar de falar isto. Este fragmento, esta passagem tão curta, tão breve, essa citação tão rápida aqui em Filipenses, ela fala conosco hoje de maneira gritante. A igreja precisa superar este abismo, unir forças, quebrar diferenças, se reunir novamente, se coligar novamente, entender que o amor tudo vence. O que nos liga ao nosso elo é o amor. E é por meio deste elo, deste amor, esta é a nossa maior marca e o que fará a diferença na face desta terra, no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito ao êxito da obra de Cristo. Precisamos atentar a isto, em nome de Jesus. Precisamos voltar à nossa comunhão, em nome de Jesus. Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha a postar um vídeo você seja comunicado, e compartilhe esse vídeo. De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.